No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor José Roberto Martins, conhecido como Beto, um homem simples e carinhoso que tocava sanfona, faleceu ontem, às 7 da manhã, aos 80 anos de idade, no seu querido lar, em Vila Serena, região do sertão de Pernambuco. Era filho único e, ao longo da vida, se dedicou aos seus 25 netos como as suas almas. Nascido em 1940, na Vila Aurora, Beto cresceu rodeado de música e sonhos. A mãe, uma viúva, cuidava do casarão da família enquanto ele passava horas ouvindo a sanfona de seu tio, que tocava no rádio local. Era um menino delicado e reservado, mas com um olhar claro e decidido. Aos 7 anos, começou a aprender a tocar a sanfona, instrumento que marcaria todo o resto de sua vida. Aos 15 anos, ele se mudou para a capital para estudar música e, aos 20, já havia composto suas primeiras canções. Mas o sonho da vida foi tornar-se um professor de música. Inicialmente, trabalhou como assistente em uma escola de música, mas com anos, ele fundou sua própria instituição, a Escola de Música Beto Martins. A escola tornou-se conhecida pelo carinho e dedicação que o senhor Beto colocava na educação de seus alunos. Ele ensinava música, sim, mas também etos e valores que, hoje, são raros. Era um professor que se preocupava com a vida do aluno além da sala de aula. Ele recebeu vários prêmios por sua trajetória como educador musical, Medalha da Cidade em 1985, Prêmio Jabuti em 2003, Título de Cidadão Honorário em 2007. Em 2015, a escola foi reconhecida como a melhor instituição musical do país. Mas além disso, o Sr. Beto era conhecido por suas iniciativas de caridade. Ao longo dos anos, ele ajudou muitos jovens talentosos que não tinham meios financeiros para estudar música. Ele organizava shows benfeitoros em seu suntuoso quintal e, algumas vezes, vendia suas próprias canções para arrecadar fundos. Ele se casou aos 30 anos com Maria do Rosário, uma mulher encantadora que lhe deu 4 filhos e muitos netos. No entanto, em 1990, a esposa morreu de câncer, deixando o Sr. Beto sem a paciência e a força para lidar com seu sofrimento. Ele perdeu a audição na idade de 70 anos, em um acidente de carro que também destruiu a escola. Mas mesmo assim, ele continuou ensinando música em casa, no quintal e nas ruas da vizinhança. Ele fabricava seus próprios instrumentos musicais e ensinava ao mundo como a música era um meio de se expressar, se conectar com a natureza e a cultura, e mesmo de curar dor. Na sua morte, ele deixa para a posteridade um legado de caridade, solidão e amizade. E o maior legado de todos, suas canções, que vivem em seus alunos, netos e amigos. E, hoje, se acorda no seu velho sobrado com um cheiro de café forte na manhã da morte do Sr. Beto Martins, é possível ouvir a sanfona tocando suavemente nas ruas de Vila Serena. Esta tarde chegou a notícia que nossas almas têm guardado com tristeza. A senhora Maria da Conceição, amada professora e cidadã modelo, faleceu ontem às 9 horas, após longa luta contra o câncer. Ela nasceu em 1945, no pequeno povoado de Água Clara, na região carioca da Zona da Mata. Filha de humildes camponeses, Maria foi a primeira de sua família a ter acesso à educação formal. Aos 8 anos já ensinava seus primos e vizinhos a ler e escrever, e quando completou 16 anos, aprovou-se no vestibular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Estudou pedagogia e, em 1972, iniciou sua carreira como professora na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, em sua terra natal. Lá, ela desenhava aulas que se tornariam lendárias, ensinava literatura com poesia e música, e seus alunos eram os mais entusiasmados da região. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária.
Em 1977, Maria casou-se com o amado José Carlos, um jovem advogado que acabará de concluir sua graduação na mesma cidade onde ela ensinava. O casal teve 3 filhos, Maria Clara, Carlos Roberto e Ana Paula. Em 1996, José Carlos morreu em um terrível acidente de ônibus, deixando a família abalada. Maria conseguiu reerguer-se e continuou ensinando com o mesmo fervor. Seus alunos eram seus filhos e eles adoravam fazer trabalho em equipe na sua sala de aula, cheia de livros e ervas secas. Em 2010, a professora foi homenageada com o título de professora emérita, uma vez que completou 38 anos de carreira incessantemente dedicada à educação. Além da sua vida profissional, Maria era conhecida por seus hábitos simples e bondosos. Era apaixonada pela bordado em crochê, cultivo de orquídeas e leitura de romances clássicos brasileiros. Cuidava de suas rosas com muita atenção e gostava de compartilhar frutas e ervas do quintal com seus vizinhos. Seus amigos _start assista _start assista _start assista. Amados. Também adorava pregar pão de queijo para a família e ensinar os vizinhos a tricotar roupas. No entanto, sua paixão mais intensa era a música. Tocava violão e cantava ao lado de seus filhos, criando uma atmosfera de amor e união em casa. Como lembram seus antigos alunos, Maria sempre dizia que a vida é uma nota que se repete, e só com prática se aprende a tocar. Seu legado vive na geração de educadores que ela formou, e em cada aluno que passou pelo seu cuidado. Em sua casa, sempre havia toalhas de crochê sobre a mesa, pote de goiabada na despensa e vasos de orquídeas na janela. A notícia de sua morte chegou como um choque para a comunidade. O rádio, a televisão e o jornal Correio da Manhã dedicaram espaço para lembrar a vida de Maria. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e, em homenagem à sua paixão pela literatura brasileira, na Biblioteca Municipal montaram um painel com algumas das obras que mais lhe gostavam. A Senhora Maria da Conceição será lembrada como uma mulher gentil, dedicada e valente. Seu legado vive nos corações dos que a amaram e na continuidade de sua obra. Nós, seus filhos, nossos netos e todos aqueles que tiveram o prazer de conhecê-la, ficaremos eternamente grávidos do seu brilho e legado, como um gesto, um cheiro, uma casa, uma rua, uma canção. A sua voz, a sua presença e o seu amor continuarão sempre presentes em nós. Chico Buarque é um mito em constante renascimento, um poeta encarnado que canta o coração do Brasil através de notas e versos. Sua voz, tão suave quanto a brisada carioca, percorreu caminhos de resistência e amor, transformando-se em um hino da vida brasileira. Nascido na Cidade do Sol, no coração do Rio de Janeiro, ele foi criado entre as harmônicas fusões de samba, bossa e baião que marcam a paisagem carioca. A sua infância cheia de músicas e ritmos se transformou em um sonho, onde a alma brasileira cantava suavemente nas tardes de Ipanema e em noites iluminadas por Lapa. Suas letras são poemas viventes, palavras que dançam a ritmo do Brasil, abraçando a beleza da sua natureza e o sofrimento de seu povo. Em Aquele Abraço, ele retrata um país que sonha em ser mais do que uma sombra passada. Eu quero abraçar você, nessa rua sem nome, onde todos são iguais. As palavras de Chico Buarque não são apenas notas musicais, elas são frutas da terra brasileira, sementes plantadas no solo carioca e paulistano. Ele é o pintor que captura a essência do Brasil em seus versos, transpondo a paixão, a esperança e a luta de sua gente em cada canção. Chico é a voz da resistência brasileira, um cantor que eleva a consciência política através das cordas de suas guitarras. As suas composições, como Sim Quentinha e Constituição, são hinos à luta pela democracia, baladas do povo brasileiro que sonha em construir um futuro justo e pacífico. A vida de Chico Buarque é uma obra-prima, uma festa dos sentidos que canta o Brasil em sua totalite. Ele é o amigo que acompanha nossos momentos de mais intensa alegria e o consolador nas horas de tristeza. Sua música é a alma do país, um espelho que reflete as esperanças e sonhos de uma nação diversa e viva. A presença de Chico Buarque no cenário brasileiro é mais do que uma carreira artística. Ele é uma instituição cultural, um símbolo da essência do Brasil. E suas músicas, eternizadas pela sua voz dourada,
são a memória viva de um país em constante transformação, em busca de seu lugar no mundo. No coração do Rio de Janeiro, onde a brisa do mar se confunde com o sussurro das moradas, nasceu uma voz que encantaria o mundo: Chico Buarque. Filho de Sérgio Buarque de Holanda, um historiador iluminado cuja mente era um labirinto de conhecimento e sabedoria, nasceu em pleno renascimento de uma família intelectual, onde os livros eram companheiros assíduos e a música uma espécie de elixir divino. A casa onde ele cresceu era um templo dedicado à curiosidade e à sensibilidade artística. Ataques de discussões filosóficas, culturais e políticas invadiam as refeições familiares, enquanto o aroma das feitagens culinárias se confundia com o fumo dos cigarros e o sussurro dos livros. Nesse ambiente vibrante, Chico nasceu como um espelho que refletia o mundo à sua volta, absorvendo as histórias das pessoas comuns como se fossem suas próprias. Desde pequeno, ele despertava fascínio com a facilidade de criar versos e melodias, encantando os que o rodeavam com sua naturalidade criativa. Sua mente era um cânone de notas e palavras, onde as composições surdiam-se como flores em meio às sombras dos livros e do silêncio. Ele desenhava sonhos com suas letras, construindo caminhos para o coração das pessoas através da música. Era assim que a vida de Chico se desenrolava no cenário carioca, onde a samba é uma religião e o futebol é um culto, enquanto o mar empolga as costas com sua brisa salgada. Ele vivia dentro de uma realidade viva e colorida, como se estivesse encantado por um sonho que jamais queria acabar. Mas a vida traz mudanças, e Chico teve que enfrentá-las. A sua família se desgarraria em meio às lutas políticas do Brasil, e ele teria que aprender a viver fora dessa segurança familiar, construindo seu próprio caminho. Mas mesmo assim, suas raízes e suas lembranças sempre o acompanhariam, como um abraço esquecido de sua terra natal. A vida de Chico Buarque é uma história viva, cheia de emoções e experiências que marcaram a sua carreira artística. Ele é uma espécie de canção que flutua entre as páginas do tempo, encantando aqueles que têm corações abertos para a beleza da música e da poesia. E é nessa essência que Chico vive, cantando suas histórias para o mundo, enquanto a brisa do mar toca as costas de quem lhe ouve. A infância de Chico Buarque foi cenário de um mosaico de sonhos e emoções, marcado pela lente do amor paterno, que ensinou-lhe a música antes mesmo da escrita, dando-lhe as primeiras lições sobre harmonia e vida. A casa de infância, num bairro pequeno e encantador da capital carioca, sempre vibrava dos toques da guitarra, do riso contagiante das avós e do silencioso amor materno. A juventude de Chico foi um caminho paralelo entre a arquitetura e a música. Nestes anos, ele se afundou em estudos e projetos arquitetônicos, mas o amor pela música sempre levava-o até as sombras das suas raízes e as vertigens do seu destino. Aos olhos dele, a música e a arquitetura eram formas de expressão semelhantes. Ambas buscavam equilibrar a beleza estética com a função utilitária, criando um espaço vivo e vibrante que envolvia o ser humano. Cercado pela música, Chico começou a compor suas próprias canções, derramando sentimentos mais profundos em letras que se transformaram em poesia. Seu talento emergiu como um rasto de areia no mar, cada composição sendo um passo mais próximo do sol e da verdadeira vocação artística. Mas a vida nunca é uma canção sem nota amarga, e Chico teve que enfrentar a censura e a repressão durante a ditadura militar. A sua voz, como muitas outras, foi silenciada e sufocada pelo peso da opressão política. Mas essas dificuldades apenas fortaleceram sua identidade como artista comprometido com a liberdade e com a verdade. Chico Buarque é mais do que um nome, é uma espécie de lembrança viva, um olhar para o passado, no presente. Seu legado é a vida em si, o amadurecimento de uma alma através da música e da literatura. Ele é uma mensagem que ressonava na vida brasileira, um coro eterno dos nossos sonhos e esperanças. A vida de Chico Buarque foi uma jornada pela musicalidade do Brasil, pelas suas ricas tradições e suas vibrações coloridas. A música veio a ele como o sol nasce do mar, transformando-se em sua verdadeira vocação e em um testemunho de amor pela vida. E assim, ele se consagrou não apenas como um artista, mas como um símbolo da força do Brasil e da beleza da música brasileira. Na linda e tumultuada vida de Chico Buarque, o tempo se encaixou como notas em uma música, enriquecendo um percurso onde a arte e a resistência andam sempre juntos. Na fase adulta, ele lançou álbuns consagrados, como Pétalas de Lótus flutuando sobre o Rio das Pedras, onde nasceu, florescendo em melodias que se tornaram hinos do Brasil.
Construção, uma balada introspectiva, é como uma poética homenagem às construções da vida e ao canto incessante de um povo. A música não é apenas um amálgama de sons, é a vida, cantada em notas vibrantes que reverberam por todo o país. E apesar de você, como uma flor brilhante na matriz do samba, tornou-se sinônimo de resiliência e esperança, em meio às lutas da vida real. Chico Buarque, um ícone que personifica a essência brasileira, foi projetado em festivais como Sol e Paixão, onde o calor do verão dava vida aos ritmos e aos movimentos. Ali, ele cantou a história do Brasil, entregando-se às notas mais profundas de sua alma, enquanto o sol derramava seus raios sobre os assistentes. Como uma semente que cresceu em solo fértil, Chico Buarque escreveu peças de teatro e romances premiados, como um pintor que cria obras-primas com suas cores vividas. Seus livros foram alvéolos de sonhos, palcos para reflexões profundas, em uma jornada pela consciência do país. Ele recebeu inúmeros prêmios literários e musicais, como troféus dourados que coroam um trabalho incessante e amoroso por seu país. Sua obra se espelha nas tradições brasileiras, deslizando-se entre a música de rua, o futebol, o carnaval e as lindas sinfonias que o Rio Carioca escreve em seus bairros. Chico Buarque é, sim, um dos maiores nomes da cultura brasileira, uma espécie de pássaro-guia que nos leva às mais belas e profundas experiências do amor, da vida e da resistência. Ele é um símbolo da força interior do país, que canta e escreve com tanta paixão, como se suas canções e romances fossem a própria alma de um povo. Ele nasceu no coração da cidade, onde os sambaques e o som dos tantã eram a música mais pura do mundo. Era Chico Buarque, o filho da Ribeira que acabou se transformando em uma das maiores vozes da história brasileira. Seu legado é o de um artista que ajudou a moldar a identidade cultural do Brasil, unindo música, literatura e engajamento social. Ele ensinou que a arte pode ser tanto beleza quanto denúncia, tanto consolo quanto protesto. Sua voz continua viva como referência de integridade, talento e coragem, assegurando-lhe um lugar eterno na memória coletiva do povo brasileiro. O mundo de Chico era uma mistura colorida de sons e palavras, onde o futebol e a música se misturavam em uma harmonia incomum. Criança de rua, ele vivia nas ruas da cidade, ouvindo sambaeros tocar no terreiro e aprendendo com as histórias dos velhos do bairro. Ele era um poeta nascido para contar a história do Brasil, a história de seu povo, com palavras que tocavam o coração das pessoas. Ele dava vida às suas músicas, transformando-as em obras-primas, em mensagens de amor e esperança para todo mundo. A música era sua alma, seu tesouro mais precioso. Ele cantava com a força de um gigante, mas falava com a delicadeza de uma abelha. Sua voz era uma promessa de paz e amor, que se espalhava pela terra como uma floresta verde e viva. Chico foi mais do que apenas um cantor e compositor. Ele foi um profeta do Brasil, um sonhador que acreditava em um mundo melhor, em uma sociedade justa e solidária. Ele denunciou as injustiças, lutou pela paz e pela liberdade, sem medo de ser oprimido ou perseguido. Seu legado é a prova de que a arte pode mudar o mundo, que uma única canção pode transformar vidas. Ele mostrou que a música é o som do coração do Brasil, a sua mais pura essência. E hoje, quando ouvimos suas músicas, sentimos que Chico está aqui entre nós, cantando junto, compartilhando seu legado com todos nós. Ele nos lembra de quem somos e de onde vemos, de nossa força e de nossa fraca. Chico Buarque é o nosso herói, um símbolo da resistência e do amor pelo Brasil.